Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Falando de Saúde. A visão é um dos órgãos dos sentidos e é por meio desse sentido que temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. Algumas pessoas apresentam problemas de visão, como miopia, hipermetropia, vista cansada e astigmatismo. Todos esses problemas ocorrem em razão da incapacidade do olho em focalizar as imagens sobre a retina. Outros problemas também podem acometer os olhos, que são glaucoma, catarata, daltonismo e conjuntivite. Hoje, para esclarecer algumas dúvidas, eu recebo o oftalmologista Dr. Jean Marco Penteado. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Nós falamos de várias patologias aqui, vai ser quase impossível explicarmos todas, né? Mas eu quero lhe fazer algumas perguntas que acredito que a população de casa vai ficar um pouco mais tranquila na hora de procurar um oftalmo, certo? Certo. Vamos começar falando do exame oftalmológico? Certo. Qual a importância de se fazer esse exame e como ele é feito? Tá. O exame oftalmológico a gente preconiza que seja feito uma vez por ano no mínimo, desde a primeira infância até a idade adulta. E normalmente a gente indica que as crianças sejam examinadas no primeiro ano de vida, com 3 anos, 5 anos e 7 anos, principalmente na época de alfabetização. No primeiro ano de vida, principalmente após o nascimento, para ver se a criança tem problemas nas pálpebras, problemas relacionados às vias lacrimais, conjuntivites neonatais, que são as conjuntivites que as crianças podem nascer com elas, e sendo que algumas conjuntivites elas podem ser mais severas e acometer sim a visão da criança, e também as patologias como a catarata congênita e doenças do fundo de olho, como o vítreo primário hiperplásico, ou então crianças que nascem prematuras e necessitam de oxigênio-terapia, incubadora, e esse oxigênio ele pode fazer bem para a saúde da criança, mas pode fazer mal para os olhos da criança. Então, mas a gente sempre preconiza, em primeiro lugar, a vida, em segundo lugar, a visão. Claro. Isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Depois disso, aos 3 anos de idade, é interessante ver se a criança não está tendo nenhuma alergia, se ela já está apresentando dificuldade visual, se ela vai muito próximo dos objetos para poder enxergá-los, como próximo da televisão e tal. Aos 5 e 7 anos, a criança começa a desenhar, aí você tem que ver se ela está escrevendo já a letra com uma letra maior. Isso pode referenciar uma hipermetropia, ou seja, a criança artificialmente aumenta o tamanho da letra para poder enxergar melhor, né? Dificuldade na escola também em relação à miopia, que ele não consegue enxergar longe, e isso então a gente começa a detectar. E depois disso, uma vez por ano. Depois dos 7 anos, uma vez por ano, é sempre interessante ver. Nos casos assim da idade adulta, já começar a medir a pressão intraocular, a partir dos 16, 18 anos de idade. E também acompanhar se o indivíduo tem algum grau de óculos, ver fundo de olho, pacientes diabéticos também cuidar do fundo de olho. Bom, quando a criança começa na escola, ir à escola, fica mais fácil, né? Os professores mesmo, muitas vezes, detectam que a criança está com alguma dificuldade. Mas como em casa os pais podem avaliar isso, que o filho está com algum problema de visão? Tá. Os primeiros sinais geralmente são chegar muito próximo da televisão, né? Debruçar na tarefa ou em alguma coisa que ele queira ver normalmente, e também franzir os olhos, o ato de franzir os olhos. E geralmente os olhos um pouco mais avermelhados, dor de cabeça crônica, ou seja, vai para a aula e volta com dor de cabeça. Então, após os esforços visuais, tem dor de cabeça. O uso excessivo da visão, tanto leitura como computador, causando dor de cabeça também, tem que ser avaliado se o olho não está fazendo um trabalho de muito esforço para acometer e causar a dor de cabeça. Então, lembrando que o computador e a televisão não causam miopia, né? Eles, geralmente, eles podem agravar os sintomas de quem tem miopia, quem tem hipermetropia, quem tem astigmatismo, né? Mas eles não são causadores da doença. Nem usado em excesso. Nem usado em excesso. A única coisa que o computador causa é um cansaço visual, porque
É a mesma coisa se você ficar em cima de uma bicicleta ergométrica durante 2 horas, suas pernas vão ficar cansadas. Entendi. Então, o teu aparelho visual também, com esforço repetitivo, ele vai ficar cansado. Então, cansaço visual e, principalmente, evaporação da lágrima, que daí, sim, causa um olho seco secundário pela evaporação excessiva dessa lágrima, que o olhar na tela, ou no tablet, ou na televisão, o olhar fica mais concentrado e você pisca menos vezes por minuto. Né? E isso daí a lágrima não é renovada e resseca o olho, ficando com ardência e dor de cabeça. Dá um cansaço na vista mesmo. Dá um cansaço na vista mesmo. Tá. Doutor Angiomarco, vamos começar aqui com umas nomenclaturas que para os oftalmos é super tranquila, mas muitas vezes para nós em casa não. O que é miopia? A miopia, então, vem do grego contrair o olho. Mio, contração, opia, olho. Então, o indivíduo ele contrai o olho para tentar focar melhor a imagem que está de longe. Então, ele diminui a fenda palpebral para isso. Então, e o que da onde vem a miopia? A miopia, ela geralmente tem uma causa genética. Alguns familiares apresentam a miopia e, consequentemente, o indivíduo herda aquilo, uma propensão genética. Acredita-se que isso surgiu em países no qual o índice solar é menor, né, nos países mais nórdicos, e o gene se favoreceu fazendo aumentar o tamanho do olho. Então, sabe-se que a luz freia esse gene. E em países tropicais, a hipermetropia é mais comum. Exatamente. E o que é a hipermetropia? A hipermetropia é o contrário da miopia, o olho mais curto do que o normal e a dificuldade maior é de perto, né? Então, hipermetropia porque você coloca a mais distante para poder enxergar, né? Então, quando as pessoas começam a afastar para ler. Exatamente. Tá. Isso também no afastar é na presbiopia, que é a vista cansada após os 45 anos em média, que daí o nosso cristalino começa a não focalizar. A nossa lente interna do olho, que funciona como um zoom de uma máquina fotográfica, ela começa a não focar mais, nem de perto nem de longe. Aí você precisa de um óculos daí multifocal para focalizar tanto longe quanto média distância quanto perto. Nossa, nós vamos chegar lá porque tem tantas perguntas que eu quero lhe fazer aqui. A próxima é o que é astigmatismo. Tá. O astigmatismo, ele seria como se fosse, imagine que o olho normal ele tem o formato de uma bola de futebol normal, no nosso futebol. E o astigmatismo como se fosse uma bola de futebol americano. Então ele é oval. Então, sendo oval, ele tem uma curvatura maior em um segmento do que o outro segmento, né? Tá. Então, eu posso passar depois um filminho dos 3 problemas de saúde, se quiser. Daí, e essa focalização, então, o nosso olho ele não consegue dizer, nossa, aqui está longe, aqui está perto, aqui está longe, então desfoca bastante. Então, o astigmatismo causa um desfoco na imagem. E ele daí é corrigido com lentes tóricas ou cilíndricas, no caso, que daí sim, naquele setor onde é mais curvo, tenta-se aplanar e deixar os 2 setores com a mesma graduação. A pessoa já nasce míope ou com hipermetropia? Existe o caso da pessoa já nascer com isso ou ela só adquire isso? Existem alguns casos de miopia congênita e existem casos de hipermetropia congênita. Porém, a criança é capaz de acomodar o grau, pelo seu cristalino ser bastante elástico, acomodar até 9 graus, né? Então, por isso que é importante, e as mães e os pais não devem, hoje eu não quero que dilate a pupila, né? Principalmente no primeiro exame oftalmológico. Tem que ser dilatada a pupila, porque daí você relaxa essa lente interna do olho e o oftalmologista consegue captar que grau essa criança tem. Muitas crianças, principalmente as hipermétropes, elas conseguem enxergar 100% para longe, porém elas estão escondendo grau. Então o oftalmologista tem que investigar isso e a única maneira, às vezes, de uma criança analfabetizada ainda, é você dilatando a pupila para detectar esse grau. Para poder ver qual é o problema realmente. Exatamente. Vou chamar de você, claro, né, Angiomarco? Mesmo porque nós somos amigos de infância, então eu tenho essa liberdade aqui com o doutor. Tranquilo. Você falou que da vista cansada, isso só se adquire com o passar dos anos, só após os 40 anos, exatamente, 45. Exatamente, que o nosso cristalino ele vai diminuindo o poder de focalização
e com isto ele não consegue mais a visão próxima, então você tem que afastar, esticar o braço para poder ler, né? Então, geralmente, hoje em dia a gente consegue mais com alguns recursos, computador, tablet e Kindle e tal. Você tem livros eletrônicos hoje que você aumenta o tamanho da letra. Claro. Aí você pode protelar o uso do óculos. Certo. Mas vai chegar um momento que você, infelizmente, tem pessoas que até têm dificuldade de ver o prato, o que está comendo, tem que comer de óculos, né? Então, a presbiopia realmente é uma das áreas dentro da oftalmologia que mais se estuda hoje, para ver qual é o recurso óptico que seja mais adequado para evitar que até que a pessoa use o óculos. Algumas pessoas até não se adaptam ao óculos, né? Tá. Olha, o programa está só começando e nós temos aqui muitas perguntas para fazer ao oftalmologista Dr. Jean Marco Penteado. Mas a gente vai para o intervalo, será breve, você aproveita para pegar uma água ou um cafezinho e volta. Hoje nós vamos tentar esclarecer dúvidas sobre problemas de visão. 2 minutos e a gente já volta. Estamos retornando e hoje a nossa conversa é com o oftalmologista Dr. Jean Marco Penteado. Você comentava conosco que tem alguns vídeos Sim. que são ilustrativos até mesmo para a gente entender um pouquinho mais dessas patologias, né? Exatamente. Tá, nós vamos começar com qual? Com a miopia, então. Tá. Então, aqui, então a miopia, então, o comprimento do olho é maior, como mostram as flechas. A curvatura da córnea também pode ser um pouco mais acentuada. E a imagem, então, é focada antes do ponto central da retina. Então, de perto o indivíduo enxerga bem e de longe o indivíduo enxerga mal. Tá. Então, a gente tem que corrigir com óculos ou com lente de contato e, às vezes, também a cirurgia. Nós já vamos falar sobre isso. Em que casos a cirurgia pode ser benéfica e tem um resultado Exatamente. bom, né? Então, aqui seria a hipermetropia. Tá. No caso, é o contrário da miopia, o olho mais curto do que o normal, né? A córnea pode ser mais plana do que o normal também, então a imagem vai se focar depois da retina e o indivíduo enxerga mal de perto e bem de longe. Olha tá? que interessante isso, Então, né? seria isso aí. Tá. O astigmatismo seria assim. Está focando? Aí. Isso. Então, lá a córnea com formato de bola de basquete, de bola de futebol americano, aliás. Então, o indivíduo enxerga totalmente desfocado, tanto de longe quanto de perto, tal. Então, a imagem fica realmente bastante borrada, né? E a presbiopia, que é a vista cansada, como a gente tinha falado anteriormente. Então, ela é causada pelo cristalino, que começa a não ter o poder de focalização. Então, ali o movimento do cristalino, o indivíduo enxerga longe, daí, quando o cristalino se encurva, ele enxerga de perto, né? Então, isso a gente vai perdendo com o passar dos anos, e daí o indivíduo começa a ter dificuldade para focar de perto. Bom, fora a vista cansada, que a gente já sabe que é a partir dos 40, 45 anos, é possível que a pessoa tenha as duas patologias juntas? Sim, tem pacientes com miopias baixas e que têm dificuldade de perto, tem pacientes hipermétropes que também aumenta a dificuldade de perto, porque a própria hipermetropia já dificulta de perto, então a presbiopia também. E existe o astigmatismo associado às 3 patologias também. Tá. Né? Agora, não existe um indivíduo assim, míope e hipermétrope ao mesmo tempo, porque daí o olho dele... tá. Ou ele faz o primeiro sistema que existem os 2 olhos diferentes, um ter miopia e outro hipermetropia, mas não um único olho ter miopia e hipermetropia junto. As 2 patologias, tá. Como que é indicado o uso de lentes de contato ou de óculos? É uma questão estética? É opcional do paciente? Em que casos escolher? Tá. Ou qual o melhor? Certo. Qual a melhor escolha? As lentes de contato, elas são bastante funcionais e também são estéticas. Quanto à função, tem indivíduos, por exemplo, que trabalham em televisão, praticam esportes,
desportistas famosos, o Guga, por exemplo, para jogar tênis, ele usava lente de contato, agora ele se aposentou. Então, a miopia, principalmente, a dificuldade de longe, em certos esportes, há necessidade de você usar a lente. Em algumas profissões também há necessidade de você usar a lente. Já o óculos, às vezes a pessoa não consegue usar o óculos, principalmente em astigmatismos mais altos. Aí a distorção da imagem, as aberrações ópticas que a lente do óculos não consegue amenizar, somente a lente de contato consegue amenizar. Então, algumas miopias elevadíssimas, por exemplo, o indivíduo perde muito campo de visão com as lentes de óculos. Certo. E ele ganha muito campo de visão com a lente de contato. Então, em certas situações, a lente é indispensável, né? E o óculos é o contrário, são indivíduos que não conseguem usar lente de contato por alergias, por olho seco, conjuntivites crônicas, defeito no escoamento da lágrima, e às vezes uma curvatura muito acentuada do olho, como no caso do ceratocone, às vezes o indivíduo não consegue usar a lente de contato, ele tem que usar óculos, né? Ou, se possível, for realizar algum procedimento cirúrgico que amenize o grau desse indivíduo. Eu conheço muitas pessoas, inclusive, que usam as duas formas. Sim. Em alguns momentos estão de lente, em outros colocam o óculos. E a maioria da queixa que a gente ouve é essa, que o óculos embora esteticamente seja mais feio, é muito mais prático e muito mais agradável de se usar. Exatamente. Por que isso? Na verdade, assim, a lente de contato, sempre você vai ter uma dificuldade em relação ao tempo, você tem que ter tempo para limpá-las, você tem que ter tempo para adaptar ela nos olhos, tem que parar de usar o computador um pouco para pingar um colírio lubrificante, o ar-condicionado do carro vai afetar isso aí, hoje em dia a gente usa muito ar. Então, assim, a lente ela vai... Requer mais cuidados. Exatamente, requer mais cuidados, principalmente das infecções, né? Então, já o óculos, não, levantou, põe o óculos e tchau, vai embora. Então, há que se pesar, se você tem tempo, se você tem capricho para usar lente, muito melhor. E por isso que a gente, como oftalmologista, a gente diz, a adaptação da lente de contato tem que ser feita nas clínicas oftalmológicas, jamais em ótica. Por quê? Porque o oftalmologista é o profissional que ele estuda a anatomia do olho, a fisiologia do olho e vai saber que tamanho de lente vai ter que ser usado. Então, banalizou-se muito o uso da lente de contato. Hoje você encontra ela até em camelô, às vezes. Exato. E indivíduos que vão no consultório até com infecções gravíssimas por uso indevido de lente de contato. Então, é importante fazer uma avaliação oftalmológica, ver se tem quantidade de células na córnea suficiente para poder usar lente, porque a lente abafa o olho respira através da lágrima, então você pode estar usando uma lente apertada e isso prejudicar e fazer úlcera de córnea por infecções, etc. O problema pode ser gravíssimo. Com certeza. A gente já vem há muito tempo fazendo a crítica a comprar óculos de grau, esse é o nome correto, né? Em camelôs, como você falou, muitas pessoas acham que é muito caro você ir até o oftalmo, pegar o seu receituário lá e mandar fazer o seu óculos de acordo. Vão e compram esses óculos padrão. Qual é o perigo disso, de se usar um óculos que é em graus, né? Por exemplo, 2,5 ou 2,7, sem saber se é esse mesmo o seu grau. Bom, então como o indivíduo não vai estar sabendo, sem passar por um oftalmologista, se ele tem miopia, se ele tem hipermetropia, se ele tem um astigmatismo associado. Aí ele começa a usar o grau que ele experimentou na banca lá, do camelô, e que ficou melhor no olho dele. Mas às vezes aquilo ali não é o melhor para ele, porque as outras patologias não estão sendo tratadas. Além disso, ele não passando por um exame oftalmológico, ele não sabe se um olho enxerga mais do que o outro, se um olho tem mais grau do que o outro, se a pressão dos olhos dele está normal, se o fundo de olho dele está normal, se ele apresenta catarata ou não apresenta catarata. Então, uma série de coisas tem que ser vistas. Então, comprar um óculos no camelô é a mesma coisa que você automedicar. Então, vai tomar um antibiótico sem precisar, vai fazer alguma coisa que não precisa. A graduação do óculos é de acordo com a faixa etária também. Então, indivíduos com 45 anos têm uma graduação menor, indivíduos com 60 anos têm uma graduação maior.
Então, isso só através do exame, não existe mágica para a gente saber qual o grau ideal. Então, é só através do exame oftalmológico. Então, é um caso de saúde pública, a gente bate, nós da Associação Paranense de Oftalmologia e CRM e tudo mais, mas mesmo assim, infelizmente, o culpado normalmente é o cidadão que vai lá e compra. Que vai em óculos. busca, né? Exato. Talvez esse conforto momentâneo que ele sente na hora possa prejudicar muito mais a sua visão depois. Exatamente, porque as lentes, elas são geralmente feitas com um material que foi descartado pela indústria óptica, materiais reciclados, ou sim, lentes que são reaproveitadas. A distância pupilar, a distância entre um olho e o outro na lente é uma distância padrão, então não existe. Então o indivíduo às vezes vai fazer uma força descomunal para poder enxergar de perto, mesmo com óculos, porque o olho dele vai ter que contrair demais para focar, ou então vai ter que abrir mais o eixo visual para ele poder focar, e sem contar que é feito no Oriente, então o olho oriental é diferente do caucasiano, tem suas outras características e tal, então realmente é completamente errado. E as lentes cheias de aberrações ópticas que podem até diminuir a focalização, né? Tá. Em vez de ajudar, atrapalha. É um perigo para a visão. Com certeza. Assim, falando o português claro aqui, é um risco para a sua visão. Com certeza. O próprio óculos solar comprado num lugar que não tem uma boa procedência, já é um perigo, quem dirá um óculos de grau, né? Exatamente, porque o óculos solar, então, por exemplo, se ele não tem proteção contra a radiação ultravioleta, você forma uma câmara escura na frente dos teus olhos. A pupila dilata. Então, na verdade, se ele não tem proteção, a pupila dilatada vai entrar mais raio ultravioleta ainda. Então, vai provocar, assim, doenças da mácula, por causa da luz azul que tem no espectro solar, a catarata pela radiação ultravioleta A, B e C, queimaduras às vezes, o indivíduo está na praia tal, e fica com o olho vermelho após ir pro sol, né? Então, o óculos também sem a proteção, o VA ou VB, ele vai realmente, é um risco também. Tá. Você comentou sobre catarata, o que é a catarata? Ela é adquirida, ela é uma patologia que é uma complicação de outra? Geralmente a catarata seria um desgaste, um envelhecimento da lente natural do olho, que é o cristalino. Tá. É a segunda lente mais importante do nosso olho, depois da córnea. E então o cristalino ele pode se opacificar por problemas de saúde, entre eles o hipotireoidismo, o hipertireoidismo menos, mas também o diabetes mellitus, a artrite reumatoide, os reumatismos de maneira geral, e também o uso de medicamentos, principalmente corticoides e alguns medicamentos hormonais também, né, provocam a catarata. Hoje sabe-se também que as mulheres são um pouco mais suscetíveis, né, pelas variações hormonais, a ter catarata mais precoce, mas também as mulheres vão mais ao médico do que os homens. São então mais elas, cuidadosas, elas acabam operando mais a catarata porque elas gostam mais de resolver o problema de uma vez. O homem ele já é um pouco mais medroso em relação à cirurgia e deixa para mais tarde ou geralmente não quer operar. Então aí depende muito. Normalmente, após os 50 anos, qualquer pessoa pode ter algum grau de opacidade do cristalino, qualquer grau de catarata. Quando que é o momento certo para você operar? Quando você começa a mudar bastante o teu grau do óculos, quando você começa a ter um pouco mais de lacrimejamento, cansaço visual, mesmo de óculos você não consegue focar, embaçamento, principalmente na luz solar, como se tivesse uma neblina no dia, e isso lento e gradativamente vai piorando. Então a gente não espera mais a catarata amadurecer como era antigamente, e sim opera mais precocemente. Por quê? Primeiro porque melhora muito a qualidade de vida, melhora muito a qualidade visual. Segundo, indivíduos mais jovens têm melhor condição de saúde, então a recuperação pós-operatória é bem melhor. Além disso, as cataratas, quando são um pouco mais moles, são mais fáceis de serem retiradas e você não tem assim tanta energia dispensada dentro dos olhos por equipamento laser, ultrassom, etc. Então o cristalino mais fácil de quebrar, o cristalino mais fácil de ser absorvido. Então
o olho recupera a visão muito mais precocemente. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. E além disso, hoje em dia, nós conseguimos amenizar muito o grau que o indivíduo tem, tanto de miopia, hipermetropia, astigmatismo, visão de perto, com o uso de lentes intraoculares. Então, são as lentes consideradas premium, que corrigem quase todos os problemas de grau. Se faltar alguma correção, aí sim é realizado o laser no pós-operatório, geralmente 6 meses, um ano após o procedimento da catarata. Né? Então, a catarata hoje é a patologia que mais tem cirurgia no Brasil. Ela já ultrapassou a cirurgia plástica. Mas é uma cirurgia muito simples. Eu não gosto muito do termo simples, Fabiana, porque, na verdade, assim, ela é uma cirurgia segura. Vamos trocar o simples pelo seguro. Porque o termo simples a gente faz com que o paciente não cuide muito no pós-operatório. E tem que ter alguns cuidados. Exato. Não coçar os olhos, não apertar os olhos, o peso, limitar um pouco, levantar o peso. Isso geralmente uma semana pós-operatório. Aí o indivíduo depois disso pode ter sua vida normal, atividades físicas como academia, a gente preconiza 3 semanas, mais ou menos 2, 3 semanas já pode fazer alguma atividade em academia. Dirigir, tem pacientes que a gente opera na quarta-feira, no sábado já estão dirigindo. Né? Então, depende muito, mas a cirurgia em si, ela é um ato cirúrgico que demora em média 20 minutos. O tempo de permanência no hospital hoje são de 3 horas, mais ou menos, e a necessidade assim, de ponto é muito raro. Né? Então, 99% da nossa cirurgia a gente não dá ponto mais na cirurgia. E isso também faz com que o indivíduo recupere a visão mais rapidamente, porque o ponto provoca distorção de imagem. A gente tem que ir lá depois tirar o ponto. Né? Então, assim, uma cirurgia que se tornou corriqueira e muito comum, né, de ser realizada no Brasil. Se o paciente tem catarata nos 2 olhos, é possível operar os 2 ou tem que ser um de cada vez? É possível, mas é sempre melhor operar um separado do outro, diferente da cirurgia de miopia, que você pode operar os 2 no mesmo dia. Por quê? Porque o indivíduo vai ficar com um tampão durante algumas horas. E esse tampão nos 2 olhos já dificulta dele ir no banheiro e tal, e comer e tal. Fica incômodo para o paciente. Exatamente, fica incômodo para o paciente. Então, operando um olho de cada vez, uma semana opera um, outra semana opera outro, a gente consegue organizar melhor nesse aspecto de dormir de lado, não apertar o olho quando estiver dormindo e tal. Mas em alguns casos a gente não consegue. Tem pessoas assim, por exemplo, eu sou caminhoneiro, viajo bastante e não tenho como. Daí você opera. Né? Eu sou professora, dou aula, moro fora de Ponta Grossa e tal, a gente tem que operar, né? Mas tudo bem, toma-se um cuidado bem maior, o tipo de anestesia que a gente usa vai ser uma anestesia bastante focada para dor, mas vai ser uma anestesia um pouco mais leve no sentido de movimentos oculares para que ele se recupere mais rápido. Tá. E a catarata pode voltar? Não, a catarata não volta. O que pode acontecer em 20% dos casos é que a cápsula onde a catarata é retirada e é colocada a lente, onde a lente está repousando depois da cirurgia, ela pode opacificar. E essa opacificação acaba afetando a qualidade da visão. E geralmente a gente faz um laser, um polimento a laser atrás dessa lente para poder retirar esta opacidade. Em 5 minutos está resolvido o problema, não volta mais a opacificar. Então, essa opacificação que o indivíduo, às vezes, antigamente eles usavam o termo catarata secundária, ou seja, a catarata voltou, mas a gente vê que não volta mesmo. Ok. Estamos conversando aqui com o oftalmologista Dr. Jean Marco Penteado. Nós vamos para mais um breve intervalo e já voltamos, porque as perguntas continuam. Até já. Estamos retornando e hoje, falando de saúde, está recebendo o oftalmologista Dr. Jean Marco Penteado. Eu acredito que eu ficaria vários programas aqui lhe fazendo muitas perguntas, mas eu quero terminar esse nosso bloco de hoje falando sobre a famosa vista cansada. Certo. Se ela tem tratamento e quais são as opções oferecidas hoje. Tá. O primeiro tratamento, o mais fácil, é o uso do óculos, né? Óculos simples, de perto, tal, o indivíduo coloca no bolso, na bolsa e segue sua vida. O segundo seria o óculos multifocal. O óculos multifocal,
seria um óculos que focaliza bem para longe, média distância e de perto. Depois o representante aqui vai falar, vai explanar bem esse aspecto da lente multifocal. Existe a lente bifocal, que é um artifício mais antigo, que seriam só dois focos, o de longe e o de perto. Certo. Esse recurso é usado mais para indivíduos que realmente não tem como usar o multifocal. Às vezes eles caem naquela faixa de 5% de indivíduos que não conseguem usar o óculos multifocal. Depois do óculos, as lentes de contato. Então existem algumas técnicas, um olho você corrige de longe, outro olho corrige de perto. Essa técnica vai muito bem para as mulheres, né? Alguns homens, dependendo da sua profissão, se adaptam bem, principalmente os professores, em termos de corrigir prova, fazer a chamada e tudo mais. Outros profissionais, por exemplo, que dependem de uma visão binocular, como, por exemplo, piloto de avião, caminhoneiro, motoristas de uma maneira geral, engenheiro, tal, aí já não consegue usar esta técnica. Então, assim, depois dessa técnica que a gente chama de báscula, um olho para longe, outro para perto, existem as lentes de contato bifocais, longe e perto, e agora a última geração de lentes de contato multifocais, que daí você preconiza um olho no olho dominante ficar longe e perto, e o não dominante média distância e perto. Então você faz uma composição entre esses dois tipos de lente, e aí você consegue uma boa focalização. Algumas limitações relacionadas a isso seria dirigir à noite. Alguns indivíduos acham que com a lente de contato multifocal é um pouco mais difícil de dirigir à noite, geralmente no período de 3 meses por aí, eles reclamam um pouquinho. Depois há uma neuroadaptação e eles conseguem dirigir normalmente. E outro recurso seriam os recursos cirúrgicos. Indivíduos abaixo de 50 anos, nós podemos fazer uma cirurgia para tirar uma miopia, uma hipermetropia, se caso o indivíduo tenha o grau de longe, mas também já associamos uma confecção de uma lente com o laser na superfície ocular para você enxergar um pouco de perto também. Então, indivíduos que só têm dificuldade de perto, não é bom fazer esse laser. Por quê? Porque um dos olhos vai ficar ruim para longe. E ele já tinha os 2 olhos bons para longe. Então você não vai sacrificar a visão de longe em prol da visão de perto. Então quando tem miopia, hipermetropia ou astigmatismo associado, daí vale a pena fazer essa técnica, abaixo de 50 anos. Acima de 50 anos, como eu falei no começo do programa, alguns indivíduos já têm alguma opacidade do cristalino, tal, a gente só espera aumentar esses sintomas e daí opera e põe a lente intraocular multifocal. Essa lente intraocular multifocal vai ficar a vida toda no olho dele, cara na hora de você adquirir a lente, porém você vai diminuir a necessidade de comprar óculos no pós-operatório. Então paga-se um preço maior agora, mas economiza-se a longo prazo, né? E essa lente, existem várias agora no mercado, todas importadas, nenhuma nacional, uma alta tecnologia investida nisso e geralmente os indivíduos ficam muito satisfeitos mesmo, né? É interessante assim você ver uma senhora de 70 anos fazendo tricô, olhando a televisão e tudo sem nenhuma dependência de óculos. E essa lente, ela é preciso trocá-la depois? Não, ela fica para a vida toda, né? Então, já que vai fazer um procedimento, então a gente sempre fala, cirurgia para a vida toda. E em cirurgia, olho, coração, cérebro, não se brinca. Usar material de primeiríssima qualidade. Então, você tem que ver, o olho é um órgão importantíssimo. Então, não adianta você usar uma lente de baixa qualidade, depois você vai se arrepender. Então, usar uma lente intraocular de alta qualidade. Tá. Para a gente terminar esse bloco, faltaram as perguntas mais simples, mas acredito que tão importantes quanto, tá? Tem alguma idade mínima para que seja recomendada uma cirurgia de miopia, por exemplo? A miopia geralmente é acima dos 21 anos de idade, tá? Por quê? Porque a miopia ela tem que estar mais ou menos estável. Variações de meio grau, 0,25, não tem problema fazer cirurgia. Mas variações maiores que estão ocorrendo de ano após ano, não vale a pena fazer a cirurgia, porque você vai acabar
tendo o efeito total da cirurgia prejudicado. Hipermetropia acima dos 18 anos. A hipermetropia não tem tanta característica de evoluir, né? Então você pode operar mais precocemente. E o astigmatismo é como a miopia, você tem que esperar ele estar bem estabilizado em relação ao eixo, né? O eixo do astigmatismo, e também bem estabilizado em relação ao grau, tanto da córnea internamente ou da córnea externamente. Isso é que a gente tem um prazo de validade essa cirurgia? Por exemplo, a visão pode voltar a apresentar problemas de miopia pós-cirurgia ou não? Se a miopia não estava estabilizada, ele pode aumentar sim. Por exemplo, no código genético dizia que o indivíduo teria que ter 5 graus de miopia. Ele operou com 20 anos 3 graus de miopia. 2 iriam se desenvolver, independente da cirurgia ou não, 2 graus. Então, daqui uns 5 anos ele pode estar com 2 graus de miopia, ele vai ter que fazer um retoque. Então é preferível esperar. Exatamente. Olha, doutor Gianmarco, eu adorei lhe receber aqui. Muito obrigado. Eu tenho certeza que as pessoas de casa também puderam esclarecer algumas das muitas dúvidas, mas a grande sugestão é que você, pelo menos uma vez ao ano, visite o seu oftalmologista. Cuidar dos seus olhos é cuidar de você mesmo. Só quem tem problemas ou quem perde uma visão sabe dar valia e cuidar corretamente da visão. A gente pode deixar um telefone de contato? Sim, pois não. É no 3222-1866 ou 3222-3366. Ok, foi um prazer lhe receber, muito obrigada. Todo meu. Vou lhe incomodar mais vezes porque ficaram muitas perguntas em aberto. Será um prazer. Olha, eu conversei aqui com o oftalmologista Dr. Gianmarco Penteado. Agora você já sabe qual é o seu problema de visão. Está na hora de fazer os seus óculos ou as suas lentes. Para entender um pouquinho mais desse mercado, com inúmeras opções, eu vou receber aqui, no próximo bloco, o Sr. Cleiton Fernando de Araújo, gerente da área médica regional sul da Varilux. Até já! Falando de saúde está retornando e como você viu aí, muitas patologias podem aparecer em nossos olhos. E na hora de escolher o seu óculos ou as suas lentes, o mercado oferece inúmeras opções. Como entender toda essa nomenclatura e como saber qual a melhor a escolher? Hoje, para explicar um pouquinho mais sobre lentes, é que eu estou recebendo aqui o Sr. Cleiton Fernando de Araújo, que é gerente da área médica regional sul da Varilux. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Eu falei certo, as lentes, é isso? Certo, perfeito. Eu acredito que hoje a mais famosa, a que todo mundo procura quando chega numa ótica, é a antirreflexo. O que é uma lente antirreflexo? Vamos lá, o que é uma lente antirreflexo? Hoje, na verdade, nós estamos cercados por luzes, né? E quando você usa uma lente simples, sem tratamento algum, a luz, ela proporciona um antirreflexo na lente que dificulta o quê? Dificulta o seu conforto visual, a sua visualização. Certo. Ao entanto, quando você usa uma lente sem antirreflexo, ela proporciona uma transmissão de luz de apenas 90%. Quando você usa uma lente com antirreflexo, ela proporciona basicamente uma transmissão de até 99%. Ou seja, quando você usa uma lente de antirreflexo, você tem muito mais conforto. Não fica as luzes na frente dos óculos, né? Como você pode ver, eu tô de óculos, é uma lente antirreflexo e ela é totalmente transparente. Entendi. Se eu estivesse usando, de repente, uma lente sem antirreflexo, eu estaria aqui com bastante luzes na lente, até atrapalhando a sua visão. Exatamente. Tá. Mas como que eu sei se eu devo usar antirreflexo ou não? Ou é uma escolha natural? Na verdade, todas as pessoas deveriam usar antirreflexo, né? Porque você, principalmente quando você está exposto a um computador, quando você dirige à noite, exposto à luz. Então, ou seja, foi o que eu comentei, né? Ela facilita realmente a visualização, o conforto visual, né? Então, assim, o antirreflexo, ele é indicado para todas as pessoas. Tá. E quando a gente fala em lentes, nós estamos falando somente em lentes de óculos ou pode ser de lentes de contato também? Não, o antirreflexo, na verdade, é só para lente de óculos. Tá. Você vai achar algumas perguntas super leigas aqui, mas eu tenho que esclarecer dúvida de todo mundo, claro. Tá bom? Bom, você já falou que melhora a visualização e é claro que esteticamente fica muito mais bonito,
né? Por exemplo, eu olho para você e vejo os seus olhos. O que muitas pessoas se queixam é que na hora que colocam um óculos de grau, ficam enxergando o seu próprio olho. Isso é falta do antirreflexo? Isso é falta do antirreflexo, exatamente. É a luminosidade que fica sobre a lente, dificultando realmente a boa visão, né? Então essas luzes que ficam sobre a lente, você realmente fica às vezes se vendo, principalmente quando a pessoa tem algum problema como miopia, que ele é bem mais sensível, tem uma sensibilidade maior, ele consegue identificar. Então o antirreflexo ele consegue realmente eliminar esses fantasmas que ficam sobre a lente. Né? Aquelas sombras que a pessoa fica vendo. Exatamente. O que é uma lente multifocal? Vamos lá, o que é uma lente multifocal? Como o Dr. Gianmarcos explicou no início, né, existem o que? As lentes bifocais e as lentes multifocais. Tá. Então as lentes, vou começar pelo bifocal para facilitar o entendimento. Ok. Então as lentes bifocais são aquelas lentes com traço divisório, né, que você vê as pessoas usando. Né? Basicamente, analisando, você vê que não tem muita estética no óculos daquele. Né? Você vê, tem um grau de longe e o grau de perto. Certo. O multifocal não, ele não tem aquele traço divisório, porém ele tem a distância de longe, intermediário e perto, tudo numa mesma lente. Sem ser aparente. Sem ser aparente, okay. Exatamente. Né? Então vou ter o campo de longe, vou ter o intermediário, que é para uso de computador, e o campo de perto. Esse é o multifocal. Muito legal isso, né? Porque as pessoas muitas vezes não dão essa importância na hora de escolher, de fazer o seu óculos, e ficam depois com aquela aparência feia desse nivelamento, né? Para patologias diferentes numa mesma lente. Exatamente. Vale a pena aqui ressaltar que o bifocal, na verdade, ele ainda é utilizado por pessoas com mais idade, né? A vovó com 70, 80 anos, que sempre usou bifocal, né? Então ela está acostumada a usar aquele tipo de bifocal. Porque o multifocal, na verdade, ele surgiu há aproximadamente 50, 60 anos. Tá. Então, na verdade, é um produto novo, né? Ainda. E muitas pessoas antigas permanecem com bifocal. Mas o bifocal, na verdade, hoje representa muito pouco volume de venda e o multifocal realmente vem ganhando cada vez mais espaço. Tá. É verdade ou mito que as lentes antirreflexo sujam menos, são mais fáceis de limpar? Isso é verdade? Isso é pura verdade. Na verdade, tem pessoas que comentam que o antirreflexo ele suja mais. Na verdade, o antirreflexo ele é mais transparente, então a sujeira aparece com mais facilidade. Certo. Porém, ele é muito mais fácil de limpar, né? Ele repele as impurezas, a água. Isso eu estou, na verdade, comentando o bom antirreflexo. Claro. Existem inúmeros antirreflexos no mercado. Né? Infelizmente, existem alguns antirreflexos que não são bons, que descascam com o tempo, que mancham, que dificulta a limpeza, né? E a pessoa chega para o oftalmologista ou para o óptico e diz, eu não quero mais usar antirreflexo. Então, infelizmente, ele adquiriu um antirreflexo de péssima qualidade. Tá. Mas o bom antirreflexo, né? Só para você ter uma ideia, a empresa ao qual eu trabalho, ela oferece até 2 anos de garantia pro usuário. Então, se riscou, se descascou, se aconteceu alguma coisa no período desses 2 anos, ele pode voltar na ótica e fazer a troca. Né? Ah, entendi. Tá. Tem algum segredo, algum macete para limpar as lentes? Nós da indústria óptica indicamos para que você limpe seus óculos todos os dias com água corrente e, se possível, com sabãozinho neutro. Tá. Né? No nosso antirreflexo, no caso, quando ele é comprado na ótica, ele já vem com uma flanela especial que, ao você passar na lente, ela já fica completamente limpa. Né? Tá. Só que é uma flanela que você não encontra em qualquer lugar, só adquirindo realmente um produto de qualidade. Tá. No mais, lavar normalmente com água corrente e sabão neutro. Sabão neutro, exatamente. E aí seca com toalhinha de papel. Você pode secar com uma toalhinha de papel, né, um lencinho. Né, ou limpar com essa flanela se adquirir exatamente, num lugar exatamente. De boa procedência, vamos falar assim. Só lembrando, Fabiana, que essas lentes, além de ser antirreflexo, ela também é anti-risco. Né? Ela proporciona mais durabilidade. Certo. Não vou dizer que elas não risquem,
mas ou seja, ela tem muito mais resistência. Certo. Então o arranhão também entra nessa questão de 2 anos que eu comentei com você. Com a garantia. Com a garantia, exatamente. Então assim, ela não vai riscar por qualquer coisa, só se for um impacto um pouco forte ou um mau uso realmente, né? Entendi, mas acidentes cotidianos não vão danificar a lente? Dependendo do acidente, dependendo do acidente não. Então não é que elas não vão riscar, elas têm muito mais durabilidade. Entendi. Então um bom antirreflexo, ela acompanha também um bom antirrisco. Muito bom. O Dr. Jamarco comentou sobre a luz azul. Essa luz, o que é isso? Existe lente que protege os olhos disso? Na verdade, nós enxergamos através de luzes, né? E nós realmente, a indústria óptica realizou um estudo e nós identificamos que a luz azul, a luz violeta, ela tem uma parte extremamente nociva para os olhos, que realmente ela pode causar degeneração macular, né? Mas a luz azul, ela também é boa, né? Ela, para você ter uma ideia, ela faz parte do ciclo circadiano, o despertar, o adormecer, o humor, ela é importantíssima. Porém, existe essa parte que é extremamente nociva. Então, nós da indústria óptica desenvolvemos um produto que é o Crisal Prevência, que justamente nessa parte nociva, ela é bloqueada. E a parte boa, ela é transmitida, né? Existem outras lentes no mercado, que na verdade ela bloqueia totalmente a luz azul, né? Porém, como eu te falei, a luz azul não também... Não deixa o benefício entrar. Exatamente. E essa lente, ela consegue realmente eliminar só a parte nociva, né? Nós estamos falando da Crisal Prevência. A Crisal Prevência, que entra o antirreflexo, entra o antirrisco e entra também essa tecnologia, né, essa proteção contra a luz azul. Muito legal, inclusive previne o envelhecimento dos olhos, né? Exatamente, né? Hoje realmente a indústria óptica vem trabalhando muito com essa questão de proteção. É a mesma coisa, Fabiana, você hoje fica exposto ao sol, você vai para a praia, você usa um filtro solar, né? A mesma coisa são seus olhos, eles necessitam dessa proteção. Né? Então todas as lentes, como até vocês comentaram bem no início, essa questão de comprar óculos sem procedência, que não tem proteção, isso é o maior perigo. Então assim, realmente a boa lente de óculos, ela precisa ter proteção UVA e UVB. Certo. Tá? E aí você só encontra em boas marcas. Exatamente, senão não tem, boas marcas, boas óticas, né? Tá? Que realmente vendem os produtos de qualidade. Tá. Aqui no sul, principalmente, nós temos a variação de temperatura durante o dia. Eu brinco sempre que nós temos 4 estações no mesmo dia. E eu sei que a Varilux tem lentes fotossensíveis. O que são isso? O que são essas lentes? Perfeito, vamos lá. Essas lentes fotossensíveis, na verdade, elas são lentes extremamente adaptáveis, né? Se você está no ambiente interno, como agora, ela está clara. Porém, quando você sai ao sol, ela ativa. São os raios ultravioletas que ativam a molécula da lente, fazendo com que ela escureça. Tá? Ela, na verdade, ela não vai se tornar um óculos solar, ela vai ter uma proteção, ela vai escurecer, na verdade, um G15. Porém, quando você volta para o ambiente interno, ela volta à estabilidade normal, ela volta a clarear, né? Então, elimina, na verdade, aquela questão de você ficar usando um óculos solar, um óculos, né, um óculos de grau normal, né, para o dia a dia. É evidente que é muito importante que você tenha também um óculos solar. Claro, quando vai se expor ao sol, usa um óculos específico. Exatamente. Mas essas lentes fotossensíveis podem ser usadas no dia a dia, inclusive quando você está dirigindo, é normal. É normal, exatamente. Nós temos que tomar apenas um certo cuidado, porque existem lentes fotossensíveis, no caso, que elas não escurecem dentro do carro, porque o próprio carro, a película, ela já oferece essa proteção. Tá. Porém, nós estamos com o lançamento, né, de Transitions, que ela vai ativar dentro do carro também, esse é o diferencial, né, mas vai ser lançado agora na feira, na semana que vem, na Biótica em São Paulo, que é a maior feira óptica do Brasil. Né? Ah, que legal, viu? Vocês já estão sabendo de primeira mão aí. Essas fotossensíveis oferecem conforto, praticidade e proteção dos raios, UVA e UVB também. Exatamente. Adorei, e o melhor de tudo é que agora tem 2 cores, né? Antes era só a cinza, agora tem a marrom? Exatamente, são 2 cores, né, para a escolha do consumidor. Tá? Muito interessante, né? Porque aí você, de acordo com a esteticamente falando, né, de acordo com o seu look, você escolhe lá se quer a marrom ou a cinza.
adorei as fotos sensíveis, mas quero te perguntar mais. O que são lentes polarizadas? Claro, que são lentes polarizadas. As lentes polarizadas, na verdade, como nós já, né, como eu havia comentado, e o Dr. Gianmarco também, nós enxergamos através de luzes, né? E as luzes, na verdade, elas são meio embaralhadas, tá? Vertical e horizontal. Então, a lente polarizada, ela consegue filtrar, na verdade, a parte horizontal, deixando sua luz vertical passar. Existe um filtro realmente nessa lente para filtrar realmente a luz que não é necessária. Então, o que vai acontecer? Quando uma pessoa utiliza uma lente polarizada, ela vai ter uma nitidez de visão melhor, uma qualidade visual melhor, né? Que talvez um óculos solar comum não ofereça. Então, ela tem esse diferencial da nitidez, né? Porque nem todos os óculos solares são polarizados. Certo. E, na verdade, o papel da lente polarizada é essa, né? O filtro que elimina os raios para que você tenha uma visão mais nítida. Inclusive tem muitos pescadores famosos, né? As pessoas que trabalham com esses programas de pesca e companhia, etc. Eu já vi muitas vezes eles citando que estão de óculos solar, mas a lente é polarizada, que proporciona uma visão melhor, mesmo exposto diretamente ao sol. Exato, principalmente no mar, no rio, dirigindo, porque na verdade é o reflexo que incomoda, né? É aquela luz que bateu, exemplo, na superfície, e ela refletiu para você. Então, na verdade, ela é extremamente eliminada. Existe até campeonatos de pesca que você não pode usar lente polarizada, porque é bem capaz de você enxergar o peixe. Exatamente, né? Olha, eu acredito que a gente deu aqui alguma explicação, né? A gente conseguiu explicar um pouquinho a diferença dessas lentes, mas o grande recado hoje é que você consulte o seu oftalmologista com uma frequência mínima de uma vez por ano e compre lentes que tenham boa procedência. Qual é o grande perigo, um alerta que você faz para pessoas que compram óculos ou lentes em mercado negro, que vão nos camelôs da vida? Qual é o grande risco para a visão? Primeiro eu aconselho que todas as pessoas procurem seu oftalmologista, né, anualmente. Logo após que você realmente vá numa ótica de procedência, tá? Para que ele realmente vá lhe oferecer um produto bom, né? O que acontece nesse mercado negro é que você pode comprar um óculos que não vai lhe oferecer proteção alguma, principalmente se você for uma pessoa presbítera, né, que você precisa de medidas DNP, altura, que são medidas técnicas, né, para o uso da lente, e realmente o mercado negro ele não oferece isso de forma alguma, né? Isso só realmente uma ótica de boa procedência, né, para que faça todas as medidas necessárias e você saia de lá enxergando, né, bem confortável com o produto. Esse é o diferencial e o mercado negro não pode oferecer isso. Com certeza não, né? Olha, eu conversei aqui neste último bloco com o Sr. Cleiton Fernando de Araújo, que é gerente da área médica regional sul, representando a Varilux. Eu falo Varilux porque tem um outro termo, né? Varilux é o termo, a nomenclatura mais conhecida. É a marca exatamente do produto, né? Mas a indústria, o nome é Essilor, né? É uma empresa francesa. E exatamente. Tem um site, a Essilor, não tem? Tem um site também, é o www.varilux.com.br. Ali você pode acessar e conhecer os nossos produtos. Ok, quero te agradecer as explicações de hoje e eu acredito que o Falando de Saúde hoje fez um alerta para que todo mundo possa cuidar melhor da sua visão. Foi um prazer te receber, obrigada. Prazer foi meu, prazer foi meu. Olha, espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido um pouquinho só hoje com esses dois profissionais que cuidam da nossa visão. O Dr. Gianmarco, como oftalmologista, e o Cleiton aqui oferecendo produtos de alta tecnologia e qualidade para proteger os seus olhos. Cuide dos seus olhos, eles são muito preciosos. E na dúvida, procure o oftalmologista. Dores, coceiras, lacrimejação excessiva, tudo pode ser um sintoma que a sua vista não vai bem. Está afastando muito para ler, pode ser vista cansada. Tem solução? Tem lentes e tem tratamento, quem sabe até uma cirurgia. O importante é você cuidar de você e da sua saúde. Bom, ficamos por aqui hoje, mas eu espero você na próxima terça, às 8 horas da noite, aqui na ETV.
Agradeço ao Armazém do Marceneiro, Ideato Acrílicos e Armazém da Moda. E principalmente a sua audiência. Fiquem todos com Deus, até semana que vem. Saúde e paz. Tchau, tchau.